E aí, jovens curiosos? Após anos vendo centenas de documentários, programas de TV e milhões de imagens e vídeos online, ainda há coisas que nos surpreendem. Talvez seja porque somos mais de 7 bilhões e com acesso imediato à internet, podemos nos deparar com qualquer coisa a qualquer momento. Mesmo que você ache que já viu tudo, sempre há novidades, e é por isso que existe o Senhor Curiosity. Confira agora 20 coisas que você verá pela primeira vez. Sabemos que todas as espécies vegetais, por maiores que sejam, surgem de uma pequena semente. E no vídeo a seguir podemos ver esse processo bem de perto graças a um incrível time-lapse filmado durante um ano inteiro. Nessas imagens podemos observar a germinação e o crescimento de uma planta de dente de leão. Como vemos, o dente de leão brota e cresce lentamente até produzir flores e suas famosas sementes agrupadas em um círculo fofinho. As larvas das borboletas ou mariposas têm uma incrível capacidade de metamorfose até se transformarem em insetos voadores. Mas enquanto estão na forma de lagartas, são bastante frágeis e por isso contam com diferentes táticas para se defenderem dos predadores. Uma das mais chamativas é a que veremos nas próximas imagens de uma espécie de lagarta noturna. Como podemos observar, se ela se sente em perigo, essa criatura reage agitando algumas extensões de suas antenas, o que serve para surpreender e assustar a criatura que a ameaça. Isso sim é muito estranho, dona natureza. Sabemos que nem todos os países têm a mesma economia e, em casos como, por exemplo, os Estados Unidos, isso fica evidente nos enormes orçamentos que eles têm para a área militar. Sabia que um capacete desses pode custar até 400 mil dólares. É feito de fibra de carbono e tem telas em todos os lados. Esse avanço tecnológico permite que os sortudos pilotos do F-35 possam não só se comunicar, mas também ficar protegidos dentro de sua nave. Além disso, possui telas internas e diversos sensores que permitem ao piloto observar tudo ao redor sem mover a cabeça. Se falamos de compostagem, falamos de minhocas. Esses invertebrados são grandes aliados na decomposição de restos orgânicos e produção de terra nova. No vídeo a seguir, veremos isso em ação. Nessas imagens, observamos um grupo de minhocas vermelhas que vão se deslocando pelo recipiente até encontrar o local onde estão os novos restos de comida e, como vemos, conseguem processar completamente o lixo da composteira em pouco mais de um mês. Muitos experimentos científicos que podemos fazer em casa são bastante antigos, mas continuam sendo fascinantes, como por exemplo, a criação de sais de Epsom. E no vídeo a seguir, veremos como ocorre essa reação entre o sulfato de magnésio e a água quente ao longo de todo um dia. Como vemos, à medida que a água evapora, surgem cristais de sal em formas chamativas. Uma das utilidades mais conhecidas desse produto é seu uso em banhos de imersão relaxantes, pois ajudam a aliviar dores musculares. Alguns personagens de videogames ou romances ultrapassam a ficção e têm verdadeiros fãs em todo o mundo. Por esse ferreiro que, no vídeo a seguir, nos mostra como forjou o capacete de Imlerith, o poderoso guerreiro de The Witcher 3. Nestas imagens, vemos o passo a passo da construção do capacete em escala real, com técnicas parecidas às que eram usadas na Idade Média para fazer as armaduras. Graças a essas técnicas antigas, ele alcançou excelente resultado final, com um detalhamento quase perfeito. Bom trabalho, amigo! Muitas paisagens do mundo parecem de outro planeta, e a que vamos ver no próximo vídeo não é exceção. Essas imagens foram gravadas no Vale de Pooga, em Lada, Índia. Como vemos, essa região tem relevo curioso parecido com um campo de golfe estranho. O curioso é que possui fontes de água quente entre pequenas montanhas verdes, tendo grande potencial para energia geotérmica. Além disso, possui grandes depósitos de enxofre e minerais como o bórax. Uma das coisas mais difíceis de fazer bem é dirigir um caminhão com reboque, já que dominar um veículo tão grande e longo exige horas e horas de prática. É justamente por isso que eles têm um alto risco de sofrer acidentes como o que veremos no próximo vídeo. Esta gravação foi feita no Texas, Estados Unidos, e mostra um enorme caminhão que ficou totalmente preso em uma passagem em nível. Ninguém se feriu, mas o motorista não conseguiu evitar que o trem destruísse toda a carga do caminhão. Hoje em dia, o campo conta com todo tipo de ferramentas para cultivar e colher alimentos, substituindo as tarefas manuais. E uma das mais novas é este robô capinador que vemos no vídeo, que funciona de maneira totalmente autônoma. Como a máquina utiliza uma tecnologia de 8 lasers que funcionam simultaneamente,
destruindo todas as ervas daninhas das plantações através do calor. E é por isso que também são gerados esses faíscas hipnotizantes que estamos vendo, permitindo eliminar mais de 100 mil ervas daninhas por hora. Quando pensamos em um morcego, muitas vezes podemos associá-lo erroneamente a animais que se alimentam de sangue. Mas a verdade é que a maioria das espécies se alimenta apenas de insetos e frutas. Um bom exemplo disso é o adorável filhote de morcego que estamos vendo no vídeo, que havia sido resgatado recentemente e, como estava com bastante fome, quando lhe ofereceram uma banana, tentou comê-la de uma só vez. Que fofura! Algumas pessoas não gostam de acampar, pois acham a experiência um pouco desconfortável. Mas como veremos no próximo vídeo, os mais aventureiros não apenas escolhem dormir em barraca, mas levam isso a outro nível. Esse camping não é para todos, pois fica a muitos metros de altura em redes suspensas entre montanhas na província de Reggio, Itália. E apesar de talvez não ser o lugar mais confortável do mundo para dormir, a vista que se tem dali é realmente única. No reino animal, as crias costumam ser bastante dependentes de suas mães, embora também existam exceções. Na família das aves jacanã, o macho choca os ovos e cuida dos filhotes que ele transporta de forma especial. O que vemos não é um pássaro com várias patas, mas sim um pai com filhotes viajando sob suas asas. Método prático que permite mover-se rapidamente pelas plantas flutuantes das áreas úmidas, obtendo alimento e protegendo filhotes de predadores ao mesmo tempo. Uma das regiões com mais biodiversidade do mundo é a ilha de Madagascar, que além de abrigar milhares de espécies de animais, também é o lar de inúmeros insetos. E muitos têm aparência tão incrível quanto as pequenas criaturas das imagens. Esses insetos são flatídeos em estado de ninfa, que podemos observar possuem filamentos que lembram fios ou lã branca. Esses filamentos cerosos servem para que eles se confundam perfeitamente com os líquens das árvores. Mas, mesmo assim, se algo se aproxima e eles se sentem ameaçados, pulam para evitar o perigo, com uma força que equivale a 700 vezes o próprio peso. Se pensarmos em um molusco, com certeza vem à nossa mente uma criatura de corpo mole e bastante frágil. Mas a verdade é que esses animais têm vários truques na manga, e um deles é possuir centenas de dentes muito poderosos em seu interior. Um ótimo exemplo disso está no vídeo a seguir, de uma espécie de molusco descoberta em 2019. Como vemos, esse incrível invertebrado vive dentro de escavações na pedra calcária, no rio Batam, nas Filipinas. E não só é capaz de escavar na pedra, como também se alimenta dela. Isso o torna, até o momento, o único ser vivo capaz de ingerir rocha sólida. O turismo sombrio está cada vez mais popular, e em quase todos os países encontramos lugares ideais para visitar esse tipo de atração. E se, por exemplo, você já se perguntou como seria percorrer uma antiga prisão abandonada, deveria assistir a este vídeo. Como podemos observar, esta prisão do Equador permanece exatamente igual a quando foi fechada no ano de 2014. Hoje em dia, é um espaço que funciona como museu, e algumas pessoas que estiveram lá dizem que coisas paranormais acontecem em suas celas. Que medo! A demolição de um prédio sempre chama a atenção, mas quando isso acontece com vários ao mesmo tempo, vira um espetáculo impressionante. E este foi o caso de um complexo de 15 torres que estava... Na cidade de Kunming, no sul da China, esses prédios estavam abandonados há 7 anos, e seus porões estavam totalmente alagados, o que, junto com outras causas, levou as autoridades a decidirem derrubá-los todos ao mesmo tempo. Quando vamos acampar, um dos maiores desafios que enfrentamos é conseguir cozinhar ao ar livre. E pensando nisso, um youtuber decidiu compartilhar como é possível cozinhar um ovo sem panela, sem água e sem nada complicado, usando simplesmente o que encontramos na natureza. Como podemos ver, a técnica dele é fazer 2 pequenos furos na casca do ovo com muito cuidado, para depois, inserindo 2 galhos finos nesses furos, podermos colocá-los sobre o fogo e assim, em alguns minutos, ele estará pronto para comer. Se pensarmos em uma casa na árvore, com certeza imaginamos um pequeno refúgio de madeira a alguns metros de altura, mas isso nem sempre é assim. E no vídeo, a seguir, veremos um exemplo perfeito. Estamos vendo uma casa na árvore especial, construída com vários cômodos suspensos. Este lugar incrível funciona perfeitamente como moradia, já que conta com todos os luxos e comodidades e ao mesmo tempo nos permite aproveitar a bela floresta ao redor, tanto de dia quanto à noite.
Além disso, há um sistema de polias para subir em poltronas confortáveis, pontes suspensas, escadas e até uma tirolesa que liga partes da casa. Crianças pequenas costumam ter alimentação pouco variada e pode ser difícil fazê-las provar novos alimentos. Por isso, uma mãe australiana teve essa ideia para animá-lo. Como vemos no vídeo, ela prepara comida com ingredientes saudáveis, mas a apresentação dos pratos tem o formato dos personagens animados favoritos do filho dela. Com engenhosidade, ela atinge seu objetivo e cria bonitas obras de arte temporárias. Parabéns, senhora! Uma das criaturas marinhas mais fascinantes é o artrópode, conhecido como caranguejo ferradura. Esses seres habitam nosso planeta há mais de 200 milhões de anos e, por isso, são considerados fósseis vivos. Se quiser saber como eles se pareceriam antes de nascer, assista ao próximo vídeo. Como podemos ver, os ovos de Limulidai são muito pequenos, de um tamanho semelhante ao de uma ervilha. E à medida que os embriões vão crescendo, é possível ver como eles se movem, já que estão dentro de cápsulas translúcidas. E quando finalmente eclodem, continuam sendo diminutos, mas só por um tempo, já que algumas espécies chegam a crescer até 50 centímetros de comprimento quando adultas. Obrigado por